Boa tarde, telespectador, 12 horas e 6 minutos. As notícias que bombaram da economia brasileira essa semana foram a manutenção da taxa de 11% da taxa Selic de juros pelo Banco Central, o que deixou meio chateado as famílias brasileiras, os riquinhos que detêm o grande percentual dos trilhões da dívida pública brasileira, porque agora não vão ganhar aquele rio de dinheiro que ganharam no passado. Quer dizer, até o mês que vem, de repente, os economistas da grande imprensa vai encher o saco de novo porque a inflação disparou, porque não sei o quê, e tem que aumentar a taxa de juros para que eles encham as suas burras de dinheiro. Mas, enfim, manutenção da taxa de juros. E a segunda foi a divulgação do PIB do trimestre, 0,2%. Particularmente até me surpreendeu. Verão, um bombardeio terrível em cima da inflação, que ela se mantém mais ou menos no meu patamar, criando factoides. A Petrobras diz que vai aumentar o combustível até o fim do ano, aí os caras já aumentam a gasolina agora, aí o ministro comenta que vai aumentar o imposto sobre os refrigerantes 4%, e os caras já aproveitam e aumentam 30%, mesmo que os refrigerantes não tenham aumentado, nem a cerveja. Então, é um negócio. Aí o PIB aumenta no trimestre 0,2%. Mas eles não dizem que durante os últimos 12 meses aumentou 2,5%. Aliás, eu tenho um gráfico aqui que vou mostrar para vocês. O PIB, olha como é que funciona o PIB. Ó. Ele não é uma flecha para cima. O PIB é um eletrocardiograma do país desde 1980, que vocês estão vendo aí. Ele sobe, desce, depende de uma série de fatores, inclusive fatores esses da grande imprensa, da divulgação, do clima que se cria no país. Aliás, se der uma dor de barriga, isso aqui mudou um pouquinho, graças a Deus, mas houve uma época que dava uma dor de barriga no ministro da Economia, pronto, explodiu o dólar, caiu o PIB, era um horror. Menos mal que agora não é mais assim, mas a imprensa se encarrega de fazer as agitações deles, porque a turma do quanto pior, melhor, está sempre de plantão. Então está aí, o PIB cresceu, para minha surpresa até, 0,2% no trimestre e nos últimos 12 meses, 2,5%, apesar de tudo. Ontem a Câmara de Vereadores, com o vereador Moacir Camerini na presidência, comandou uma audiência pública para falar sobre o presídio. Estavam aí autoridades, mas o que me chamou bastante a atenção foi a participação do Procurador da República, Alexandre Schneider. Ele fez um pronunciamento até rápido, porque ele tinha outro compromisso depois, e algo em torno de 8 a 10 minutos, e ele falou uma frase que me deixou, olha, ele falou exatamente isso, que o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública para investigar os motivos pelos quais Bento Gonçalves perdeu a verba do presídio. Conclusão que chegaram, não houve responsabilidade da ex-governadora Ieda e não houve responsabilidade também do atual governador Tarso Genro. Bom, particularmente, eu sempre disse e escrevi isso, a culpa é nossa, foi do povo de Bento Gonçalves que deixou aquela minoria barulhenta fazer o que bem entendesse. Aliás, as minorias barulhentas em Bento se organizam bem. Quem não se organiza são nós, povo, nós, a população, que temos representações de entidades que não nos representam adequadamente. Esse é o grande problema. Enfim, a audiência pública, inclusive tem alguns pronunciamentos lá que eu estranhei, porque tinha gente que estava com cartazes, assim, naquela época das audiências públicas, a juíza Fernanda Gueringhelli se empenhou, assim, de uma forma comovente até, para que nós tivéssemos o presídio, para que ela pudesse cumprir melhor com a sua função. E tinha gente lá com os cartazes, fora, não queremos o presídio, estão ontem lá falando. As pessoas, elas têm uma memória muito curta mesmo. Elas acham que todo mundo tem memória curta. Este é o problema. Segunda notícia de ontem foi a saída do Joaquim Barbosa, anunciou a aposentadoria dele do Supremo Tribunal Federal. Vai ficar um monte de viúvas do Joaquim Barbosa, e vai ter quem vai aplaudir a saída dele também. Inclusive algumas entidades de âmbito nacional, como a OAB, como a Associação de Magistrados, que não gostaram de uma série de atitudes dele lá. Mas enfim, isso aí, o Lula que tinha indicado agora, bom, tirem as suas próprias conclusões. O Ronaldo Nazário,
o Ronaldo Fenômeno, deu uma declaração daquelas bombásticas. Aliás, se o Ronaldo soltar um pum, vira notícia. Principalmente agora, né? Que ele está aí entre apoiar ou criticar, ele se abraçou com o Aócio Neves, então é uma coisa. Bom, enfim, ele disse que a polícia vai ter, as autoridades vão ter que baixar o cacete nos vândalos mascarados. Concordo e assino embaixo. Tem que bater, lanhar o lombo dessa gente que acha que pode arrebentar tudo. Eles não mostram a cara. Eles vão quebram agências bancárias, empresas, microempresas, lojas, o patrimônio público, faz o que bem entende. E aí a polícia fica sem saber exatamente o que fazer, porque se ela tomar atitude mais forte, não vai faltar quem da empresa dizer assim, a polícia estava despreparada. Se não fizer nada, tá aí, a polícia não agiu. Tem que baixar o cacete mesmo, e vai acontecer isso, eu não tenho dúvida. Não vão bagunçar o Brasil durante a Copa. Quem não gosta de futebol, liga, tem novela na Globo. Tem novela, tem sexo explícito, tem um monte de coisa na novela. Assista novela, pronto, não é obrigado a assistir futebol, né? Bom, dia 2, 3 e 4, Bento Gonçalves vai ter que mostrar de novo a sua força. Nós já fizemos isso lá em 2006, 2007, quando uma votação maciça, nós derrubamos todos os votos que houveram na redondeza e conquistamos o aparelho de radioterapia para Bento, no valor de R$2 milhões aproximadamente, e fez com que o Hospital Tacchini investisse mais R$6 milhões para criar toda a infraestrutura, todas as instalações para que ele pudesse funcionar. E está funcionando, atendendo mais de 60% para usuários do SUS. Agora, há um novo software, um programa que possibilitará uma melhor ação desse aparelho, que já é de última geração, só que esse programa vai possibilitar um tratamento mais adequado às pessoas com câncer. O valor dele, 595 mil. Está dentro da consulta popular. Se nós conseguirmos todos votarem para aprovar essa verba, é a demanda número 5, segunda, terça, quarta-feira é presencial, se não pode ser pela internet, né? Nós vamos conseguir com que o Hospital Tacchini tenha esse complemento para o tratamento do câncer. Ninguém está livre disso. Familiares, amigos, parentes, etc., podem um dia ter e precisar disso. Vamos lá, vamos votar segunda, terça e quarta. É importante. Demanda número 5, tá? Quinta-feira, ontem ao meio-dia, Centro da Indústria e Comércio, reunião, almoço, com uma profissional que eu reputo de alto nível. Uma mulher, Maria Cristina, o nome dela, falando sobre enoturismo. Eu fiquei impressionado de ver. Aliás, eu acho que muita gente estava lá, ouviu, aprendeu muito e começou a se dar conta de quanto nós temos que aprender, nós todos ainda. Ela viajou o mundo inteiro, todos os locais onde nós temos áreas de produção vinícola, no Brasil e no exterior, e ela deu uma aula para todos lá. Eu aprendi muito com a Maria. Pois é. Parabéns ao SIC pela palestra que proporcionou a todos nós. Olha, daquele nível ali, vale a pena, sem dúvida, a gente comparecer às reuniões de almoço do SIC. Parabéns para o presidente Leonardo Giordani e para o SIC pela palestra de ontem. Quarta-feira o Grêmio jogou lá no Recife contra o Sport Recife. Eu normalmente jogava com 10. Porque nós, camisa 9, ele só entra em campo, não existe. Mas, quarta-feira, eu acho que deu menos de 10, porque jogou com 9, porque faltou muita coisa ainda. Conseguiu sair de lá com empate, um resultado excelente pela bolinha que o Grêmio jogou. Né? E o Internacional fez o que tinha que fazer aqui em Caxias contra a Chapecó. Ganhou, óbvio, tinha que ganhar mesmo, passou na frente do Grêmio, disparou quase na liderança. Não, mentira, está em 4º lugar, o Grêmio está em 7º, 1 ponto atrás. Quer dizer, esse campeonato brasileiro promete. Será que alguém vai disparar de novo, que nem o Cruzeiro no passado? Eu não acredito. Amanhã, fim de semana, o Grêmio joga com o Palmeiras em Caxias e o Internacional joga com o Fluminense no Rio de Janeiro. 2 jogos que podem inverter a posição de ambos na tabela. A menos que nós tenhamos que jogar com menos de 9, mais uma vez. Daqui a pouco eu volto com o Mauri Demarque, presidente da Expo Bento, para falarmos sobre
A nossa feira extraordinária, que é a Expo Bento, que abre na quinta-feira, dia 5. Eu volto daqui a pouco.